Estamos começando mais um programa Educação e Eles, pela TV Unifev. E o tema de hoje é a obesidade infantil. A Organização Mundial da Saúde descreve a obesidade infantil como um dos grandes problemas pelos quais a população passará ou está passando atualmente. E o Brasil, verificamos hoje no Brasil, uma grande incidência de crianças obesas. Para falar sobre isso, hoje trouxemos aqui o professor Walter Briguetti. Obrigado pela presença. Eu que agradeço aí a oportunidade. O professor Walter, ele possui graduação em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, e mestrado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é docente do curso de Educação Física e coordenador desse curso, e ministra aulas de anatomia nos cursos de saúde. Primeira pergunta, você já foi obeso? E particularmente não. Não. Tive já excesso de peso, mas obesidade não cheguei a tal ponto. Qual é a diferença entre ter excesso de peso e ser obeso? É que existe, na verdade, um critério normativo do peso que cada indivíduo por faixa etária deva ter. Então o que acontece? Existe uma classificação. Então o excesso de peso é quando você está alguns quilos acima dessa normativa de peso. A obesidade já é um quadro que se estabelece como um quadro patológico, que extrapola o excesso de peso e essa quantidade de gordura armazenada, porque nada mais nada menos a obesidade é o acúmulo de gordura no tecido humano. Tanto em áreas específicas, como por exemplo na tela subcutânea, abaixo da pele, que nós temos a dobra cutânea, como também em áreas viscerais. Então esse acúmulo de gordura em níveis excessivos caracteriza a obesidade, né? Sim. Então, obviamente, se for observar assim, a população brasileira hoje, adulta, né? Acima de 50,8% da população está classificada em excesso de peso mais obesidade. Metade da população brasileira. Os dois juntos. Os dois juntos. Então, é muito comum você encontrar as pessoas com isso. Agora, um outro lado importante também, deve-se considerar um outro aspecto, que o peso em si depende muito da característica biológica e o biotipo de cada um também. Né? Então, hoje, as formas de se avaliar essa condição de obesidade tem vários critérios diferentes. Então, você pode, principalmente, tem que considerar a composição corporal, não só o peso absoluto da balança, né? Mas é um fenômeno hoje, é uma patologia. Outra coisa importante, a obesidade, a gente tem que entender como algo patológico. É uma doença crônica, multifatorial, não é algo isolado. E alguns dados vão ficando interessantes. Na década de 70, falando sobre obesidade infantil, nós tínhamos apenas 3% da população classificada como obesa. Aliás, discutia-se até desnutrição. Nessas duas últimas décadas, nós chegamos a um nível atingimos hoje 15% da população na faixa etária dos 3 aos 19 anos que apresenta esse quadro de obesidade infantil. Isso dá uma característica de aumento de 240%. Quer dizer, é uma mudança muito drástica. E não são apenas números que refletem qualidade de vida, sim, em condição social, em desenvolvimento humano. Né? Então, enfim, a gente percebe que hoje é um tema que às vezes é abordado de forma assim meio estatística. As pessoas, a obesidade existe, mas parece que vai sendo incorporado no meio social. Sim. Aquela assim, a obesidade passa a ser assim, não que não devemos combater, sim, mas passa a ser até, de certa forma, assim, acolhida, sim, no meio, né? Engraçado, você comentou comigo que pode ser genético ou pode ser adquirido, é isso? Eu estou falando de uma linguagem que eu não conheço. Sim, sim. Quando ele é genético, é mais difícil do que quando eu adquiro com... É interessante essa pergunta, porque assim, se é genético, entende o seguinte, por que é genético? Ele herda já uma quantidade de reserva, de ambiente de reserva adiposa, muito maior do que o indivíduo que desenvolveu a adiposidade durante a fase adulta. Isso. Então, na fase do crescimento, os primeiros anos de vida, eu posso modificar o organismo de tal forma que eu aumento essa capacidade de reserva adiposa. Isso é outra coisa fundamental. Professor, o que a gente podia fazer para... sim, eu posso desenvolver atividade, eu posso fazer uma reeducação alimentar. O que eu consigo, no máximo, é diminuir o conteúdo embutido em cada célula adiposa. Então, aquela gordura que for armazenada naquele ambiente, ele é reduzido. Então, a célula diminui de tamanho, ela atrofia. Sim. Obviamente, eu diminuo. A gente fala assim, estou vendo essa dobrinha aqui, esse pneuzinho lá. Então, quando você emagrece, você percebe que... Outra coisa que é muito importante, essa gordura é sistêmica.
ela não é localizada. Ela se concentra mais em algumas regiões, mas a perda se dá de forma sistêmica. Então, o que é interessante, né? Se eu tenho um potencial enorme de células adiposas geneticamente herdado, se eu não tiver um controle adequado na minha dieta ou na prática do exercício, eu sou um indivíduo potencialmente aberto à obesidade o resto da vida. Eu não tenho como eliminar essas células. Nossa. Só de forma invasiva, ou por lipo, ou cirurgias invasivas que eu posso retirar essa reserva, mas na verdade ela está ali presente. Você tem como se fosse uma dispensa, entre aspas, uma dispensa biológica ali já. Eu vou falar de uma linguagem mais minha que não entendo. É como se essas células, uma bexiga. Sim. Então eu não as nutro e aí ela esvazia. Ela murcha. Isso, mas não desaparece. Não desaparece. Não desaparece. O que é parecido com isso? É vírus ou bactéria? Bactérias é assim? Não, aí é um outro contexto. Aí já às vezes a bactéria é uma outra situação que então, já... que eu imaginei alguma coisa. Mas assim, é que você pensa assim, que uma caixinha armazenada. Então o que acontece? Quando você Ou seja, não há, entre aspas, cura. Na verdade, é por isso que se fala muitas vezes obesidade como elemento crônico, porque assim, se eu não tiver o controle adequado, por isso que é terrível a gente imaginar assim, uma criança obesa. A criança obesa tem consequências enormes, é um futuro adulto obeso. Sim. Então, se você não conseguir reorganizar essa condição da obesidade na criança, primeira infância, nos primeiros anos de vida, com certeza ela vai projetar esse problema na fase adulta. Eu posso pensar assim, que a criança, quando ela é obesa, com pouca idade, ela tem a máquina nova, o organismo é novo. Sim. E esse organismo vai se desgastando com o passar do tempo, ela fica obesa, velha. É que, na verdade, é só que interessante, o envelhecimento em si, as células vão se manter ali, né? Sim. Na verdade, o que altera muito é o nosso metabolismo, a capacidade de consumir energia. Entendi. Então, quando a gente fala assim, nós vamos envelhecendo, sim. Então, um exemplo prático, massa muscular. A partir da terceira década, nós temos uma perda aí de 3 quilos aproximadamente, por favor, de massa magra por década. Então você pensa, temos tecidos que são muito energéticos. Então o músculo esquelético ele consome muita energia. Então olha que interessante, eu tenho de um lado a necessidade do dia a dia de consumir energia nas atividades cotidianas. Então aquela coisa, a criança hoje, vamos pensar naquela criança que está hoje, no nosso mundo de hoje, né? Muito tempo em celular, horas, muito tempo no ambiente do computador, ou restrita ao videogame. Então você percebe assim, de um lado, atividades que consomem... Primeiro, que a criança já tem uma agenda plena, né? Isso. Ela faz inglês, não sei o quê. Vamos pensar, não, faz inglês, além do próprio colégio, cada vez mais buscando um conceito mais de integralidade, permanência da criança no estudo. Então você percebe que os espaços de lazer, que a criança possa aproveitar e desenvolver atividades lúdicas, que levem a gasto energético. Vamos pensar, quando a gente era moleque, eu não parava em casa, eu ficava o dia inteiro na rua. Eu voltava para almoçar, minha mãe ainda apitava, vem almoçar. Se eu almoçava, trocava, já estava na rua de novo. E não fazia nada de especial, a não ser brincar, subir, descer em árvore, correr, brincar duro, mole, pega-pega, aquelas brincadeiras, jogar futebol. Então, agora, naquela época eu morava em São Paulo, capital, e tinha o quê? Campos de futebol, vários campos, sim, áreas de lazer para que eu pudesse jogar futebol. Hoje você não acha nem isso mais. Sim. Então o que acontece? Você vê as crianças mais... O ambiente, o mundo mudou, ficou mais confinado. Então os ambientes, até os imóveis também estão ficando cada vez menores, as áreas de circulação menores. Sim. Então de um lado eu tenho essa mudança de paradigma, não deixa de ser uma mudança, que leva ao quê? Um gasto cada vez menor de energia. E um organismo vivo, de competência funcional enorme e muito econômico, porque você pensa assim, eu vou correr na esteira 1 hora. Você corre 1 hora na esteira, ela corre para ver aquele tempo passar, pela 400 quilocalorias, né? Aí você toma um sundae aí na sorveteria, dá vontade de chorar, porque aquilo é muito rápido. Claro, vamos pensar assim, eu estou pensando no calor, claro que você está condicionando o cardiovascular, tem uma série de outros benefícios que advêm do exercício. Mas imagine, é uma balancinha ali, você correu na esteira, basta ver final de semana, tranquilo, né? Todo mundo se segura dia de semana, dando uma restrição. Aí, a maior parte das atividades hoje também sociais são gastronômicas, né? Sim. Aí chega final de semana, você vai ali, consome uma coisa a mais, outra a menos, a hora que você vai ver a balança, com certeza na segunda...
vai estar mais elevada. E com certeza o número de praticantes de exercício físico na segunda é aumentado, porque as pessoas ficam um pouco de peso na consciência e vão fazê-lo. Né? Mas perceba, é uma luta constante. A vida inteira, Edson, não é só um momento, é a vida inteira que você luta contra a balança. Ô, Walter, existe nas dietas aquela coisa assim, o dia do lixo? Você pode fazer uma dieta e chega num dia e fala assim, esse é o dia do lixo, hoje eu posso comer de tudo. Na verdade, eu acho assim, a gente tem que pensar o outro lado legal disso tudo, né? Eu acho que a gente, na alimentação, até porque nós temos o livre-arbítrio. Não tem dia assim, por exemplo, que você, por mais que você controla a dieta, eu acho que é uma coisa importante. Eu vejo duas áreas muito importantes que lidam com essa questão. Claro, três, né? Uma é a questão clínica, médica, aquela pessoa que faz um controle, um check-up para verificar alguns fatores importantes, pelo menos uma vez ao ano. Aí em seguida vem quem? A área da nutrição e a área do exercício. São co-irmãos. Não adianta, eu não posso imaginar a dieta apenas só pela dieta, o exercício apenas pelo exercício. Tem que estar muito bem gerenciado os dois. E aí você percebe que para isso necessita de atitude, mudança de atitude, o que é mais difícil. Imagine assim, ó, que nem eu chego em casa, fiz lá eu não estou falando aqui, na receita, pelo amor de Deus, eu estou comendo, como no almoço lá, eu cozinho no domingo brócolis, couve-flor e beterraba, né? Deixo tudo prontinho, deixo na geladeira, arroz integral e faço uma carne magra, né? Aí estou comendo aquilo lá, mas tem vezes que eu estou olhando para aquilo, dá vontade de comer um parmejano, um churrasco. Assim. Uma pizza. Então, e nós somos dotados de uma capacidade de prazer no comer fantástico. Nós somos levados a comer, né? Porque nós temos uma necessidade de reposição energética, porque o organismo não repõe energia, isso é importante. Por que eu armazeno? O organismo não produz sua própria energia. Então, necessariamente, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que repor. Aí o organismo conspira contra você, assim, os sentidos conspiram, né? Porque eles vão te provocar a comer. Mas vão. Aí você, se não tiver o seu controle ali sobre uma determinada situação... Por isso que olha que é legal também na criança que afeta. Não é só isso, a questão do estresse também. O estresse afeta muito a criança na alimentação. O estresse, o medo, uma série de outros fatores psicológicos também envolvem a nutrição. Então você vai percebendo, ó, além da genética, eu tenho a questão dos hábitos. Agora, uma coisa importante. Geneticamente você tem uma influência, mas o fator externo é o preponderante. 80% são os hábitos, a forma com o que você come, se é ativo ou não é ativo. Isso é premente, Edson. Ô, Walter, e aí só para fechar esse bloco, tá. Eu queria te fazer uma pergunta, você vai me responder sim ou não. Tá. E não vou admitir o talvez. Você vai falar sim ou não, aí depois no segundo bloco a gente complementa isso. Você acredita que a obesidade vai ser um fator epidêmico, vai se transformar numa epidemia? Sim. Ok. Sim. Bom, voltamos no segundo bloco daqui a pouco para conversarmos sobre a questão epidêmica dessa obesidade infantil. Até mais.